Você já ouviu alguém dizer que a fibromialgia é frescura? Ou que é uma dor que está apenas na cabeça? Talvez já tenha escutado frases como: isso é falta do que fazer, você precisa se mexer mais ou é só cansaço. Essas ideias, aparentemente inofensivas, são responsáveis por um enorme sofrimento silencioso. Elas atrasam diagnósticos, destroem autoestima e fazem com que milhares de pessoas duvidem de si mesmas todos os dias. A fibromialgia é uma condição real, complexa e ainda muito mal compreendida. Mesmo com tantos avanços na medicina, ainda existem muitos mitos que cercam o tema. Mitos que confundem pacientes, familiares e até profissionais da saúde. E é por isso que esse vídeo é importante, porque enquanto a desinformação continuar, o preconceito também continuará. Hoje, vamos juntos desvendar os maiores mitos e as verdades mais importantes sobre a fibromialgia. Mesmo que você não tenha doença, este conteúdo é para você. Porque entender o que é a fibromialgia é também aprender sobre empatia, sobre como enxergar o outro além do que se vê. Antes de começar, pense por um instante. Quantas vezes você julgou alguém que parecia saudável, mas vivia cansado, irritado ou com dores inexplicáveis? E se essa pessoa estivesse travando uma luta invisível, todos os dias, contra o próprio corpo? A fibromialgia é justamente isso, uma batalha que acontece dentro, longe dos olhos, mas muito presente na vida de quem sente. Não há curativos visíveis, não há exames que mostrem claramente o problema, e isso faz com que muitos duvidem da dor de quem vive com ela. Mas negar o que não se vê não faz com que deixe de existir. Ao longo desse vídeo, você vai perceber que grande parte do sofrimento de quem tem fibromialgia não vem apenas da dor física, mas da incompreensão, da falta de acolhimento, do julgamento. E talvez, ao final, você veja essa doença, e as pessoas que convivem com ela, com outros olhos. Então, eu te convido a ficar comigo até o fim deste vídeo. Vamos falar sobre o que realmente é a fibromialgia, sobre o que a ciência já sabe, e principalmente, sobre o que ainda precisa ser dito. Você vai descobrir por que tantos acreditam em mitos como é psicológico, é preguiça ou é só ansiedade, e o que realmente está por trás dessas ideias. Vai entender que não se trata de fraqueza, mas de resistência. Não é drama, é sobrevivência. E se você vive com fibromialgia, este vídeo é também um lembrete. Você não está sozinho. Sua dor é real, sua experiência é válida e a sua história importa. Antes da gente continuar, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E eu quero te convidar a participar. Comente aqui embaixo se você tem fibromialgia, se conhece alguém que tem ou se está aqui para entender melhor essa condição. Compartilhe também quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua opinião ajuda a construir esse espaço de acolhimento e informação. E claro, compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que a fibromialgia é coisa da cabeça. Às vezes, uma informação simples pode mudar a forma como alguém enxerga a dor do outro. Agora sim, vamos começar desvendando os mitos e verdades sobre a fibromialgia. A fibromialgia é muito mais do que dor. É uma condição crônica que afeta milhões de pessoas no mundo, e mesmo assim, ainda é uma das mais incompreendidas. Ela não é uma inflamação, não é uma lesão visível, e nem aparece em exames de sangue ou de imagem. Por isso, durante muito tempo, quem tinha fibromialgia era visto como alguém sensível demais ou que inventava sintomas. Mas hoje sabemos que a fibromialgia é real e tem bases biológicas. O que acontece é que o corpo de quem tem fibromialgia interpreta a dor de forma diferente. O sistema nervoso,
que deveria filtrar os estímulos e proteger o corpo, fica desregulado e passa a amplificar sensações que, em outras pessoas, seriam pequenas ou até imperceptíveis. É como se o volume da dor estivesse sempre no máximo, mesmo quando não há um motivo claro para isso. Mas a fibromialgia não se resume apenas à dor. Ela envolve uma série de sintomas que interferem diretamente na qualidade de vida. Os mais comuns são fadiga constante, mesmo após uma boa noite de sono. Distúrbios do sono, como insônia ou sensação de que o corpo não descansou. Dores musculares difusas, que podem mudar de lugar e intensidade. Dificuldade de concentração e memória, conhecida como névoa mental ou fibrofog. Sensibilidade aumentada ao toque, à luz, ao som e até ao clima. Além disso, muitas pessoas relatam sintomas digestivos, enxaquecas e ansiedade. É uma doença que afeta o corpo, a mente e o emocional, tudo ao mesmo tempo. O que torna a fibromialgia ainda mais difícil é o fato de ser uma dor invisível. Quem olha de fora vê uma pessoa aparentemente saudável. Mas por dentro, há um corpo cansado, um peso constante, um mal-estar que não se explica facilmente. Essa invisibilidade faz com que muitos pacientes enfrentem não só a dor física, mas também o julgamento e a solidão. Imagine viver um dia inteiro com o corpo dolorido, a cabeça confusa, o cansaço te consumindo, e ainda ouvir que é exagero ou é falta de ânimo. Essa é a realidade de muitas pessoas com fibromialgia. É importante entender que não existe um único motivo para o aparecimento da doença. Ela pode estar relacionada a fatores genéticos, desequilíbrios hormonais, estresse prolongado, traumas físicos ou emocionais. Mas, independentemente da causa, uma coisa é certa: ninguém escolhe ter fibromialgia. Por isso, quando falamos sobre o tema, não estamos apenas falando de uma condição médica, mas de uma experiência humana profunda, que exige empatia, paciência e respeito. Se você conhece alguém que vive cansado, com dores inexplicáveis, e ainda é julgado por isso, marca essa pessoa aqui nos comentários. Ela precisa ouvir essa mensagem. E se você é essa pessoa, saiba, o que você sente é real. Você não está sozinho. Entender o que é a fibromialgia é o primeiro passo para quebrar o preconceito e abrir espaço para o acolhimento. E agora que você já sabe o que ela realmente é, vamos falar sobre os maiores mitos que ainda confundem e machucam quem convive com essa condição. Poucos mitos são tão dolorosos quanto este: a ideia de que a fibromialgia é frescura, drama ou coisa da cabeça. Essa crença é antiga e vem, principalmente, da dificuldade que a medicina teve, e ainda tem, em identificar a doença por meio de exames. Por muito tempo, acreditou-se que, se não aparecia no raio-x, no sangue ou em qualquer outro teste laboratorial, então não poderia ser real. E como quem tem fibromialgia, na maioria das vezes, aparenta estar bem por fora, muita gente acabou sendo desacreditada, inclusive por familiares e profissionais da saúde. Imagine o que é sentir dor todos os dias, acordar cansado mesmo depois de dormir, viver com o corpo pesado e ainda ouvir: "Mas você não tem nada." Isso é ansiedade. Você precisa parar de pensar em dor. Essa falta de compreensão faz com que muitas pessoas duvidem de si mesmas, acreditem que estão ficando loucas ou que realmente não têm motivo para se sentir tão mal. Mas a verdade é que a fibromialgia não é psicológica. Ela é uma condição neurofisiológica, ou seja, está relacionada ao modo como o sistema nervoso central processa sensações de dor. Pesquisas científicas já comprovaram que, em pessoas com fibromialgia, há uma hipersensibilidade à dor.
Os nervos e o cérebro ficam em estado de alerta constante, reagindo de forma exagerada a estímulos que, em outras pessoas, passariam despercebidos. É como se o corpo tivesse perdido o botão de diminuir o volume da dor. Para quem convive com a doença, isso significa sentir o tempo todo o que outros sentiriam apenas em situações extremas. O corpo interpreta até toques leves, variações de temperatura ou pequenos esforços como algo doloroso. Além disso, estudos mostram que alterações nos níveis de neurotransmissores, como a serotonina e a substância P, que influenciam diretamente na percepção da dor e no humor. Ou seja, não é invenção, não é imaginação, é biologia. Mas o preconceito, infelizmente, ainda é uma das maiores barreiras. Muitas pessoas relatam histórias dolorosas sobre a falta de acolhimento. Maria, por exemplo, convive com fibromialgia há 6 anos. Ela contou que, quando começou a sentir dores, procurou um médico e ouviu: "Isso é ansiedade. Você precisa se acalmar." Depois, foi a outro especialista, que disse: "Você tem que se exercitar mais e parar de se fazer de vítima." Ela saiu do consultório em lágrimas, se sentindo culpada por sentir dor. Demorou mais de 2 anos para conseguir um diagnóstico correto e começar o tratamento. Infelizmente, histórias como a de Maria são muito comuns. E é justamente essa falta de informação que mantém o mito vivo. A fibromialgia não está só na mente. Mas a mente, claro, pode influenciar como lidamos com a dor, assim como acontece em qualquer doença crônica. Isso não quer dizer que a dor é imaginária, e sim que o corpo e a mente estão conectados. Negar isso é ignorar a complexidade do ser humano. Portanto, da próxima vez que alguém disser que fibromialgia é frescura, lembre-se: não há nada de fraco em lutar todos os dias contra uma dor que o mundo não vê. O que existe é coragem, e muita. E agora, eu quero saber de você. Você já ouviu alguém dizer que a sua dor é coisa da cabeça? Escreve nos comentários o que sentiu. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa luta. Outro mito muito comum é a ideia de que a fibromialgia tem cura, ou, em alguns casos, o oposto, de que não há nada que possa ser feito. Ambas as crenças estão equivocadas. A fibromialgia ainda não tem uma cura definitiva, no sentido de eliminar completamente a doença. Mas isso não significa que a pessoa precise viver sofrendo ou limitada para sempre. Com o tratamento adequado, é possível ter qualidade de vida, reduzir as dores e retomar atividades que antes pareciam impossíveis. O primeiro passo é entender que o tratamento é multidisciplinar. Não existe uma pílula mágica, mas sim um conjunto de estratégias que, quando aplicadas em conjunto, fazem diferença real. Entre elas estão: fisioterapia personalizada, que ajuda a manter a mobilidade, fortalecer músculos e aliviar tensões. Psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que auxilia no enfrentamento da dor e na redução do estresse. Medicamentos específicos, indicados por profissionais, que ajudam a regular o sistema nervoso e melhorar o sono. Mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, sono de qualidade e exercícios leves e graduais, respeitando sempre os limites do corpo. O tratamento não é rápido e exige paciência. Mas quem se dedica, com apoio profissional e emocional, costuma perceber resultados significativos. Há inúmeras histórias de pessoas que conseguiram reconquistar sua rotina e seus sonhos. Como a Diana, que por anos acreditou que nunca mais conseguiria trabalhar por causa da dor constante. Com acompanhamento adequado,
fisioterapia regular e mudanças no estilo de vida, ela hoje voltou a exercer sua profissão e até retomou o hábito de caminhar todos os dias, algo que parecia impensável no início. Essas histórias mostram que, embora a fibromialgia não tenha cura, há caminhos possíveis para uma vida mais leve e funcional. E talvez essa seja a maior lição de todas. Nem sempre vencer é eliminar o problema. Às vezes, vencer é aprender a viver bem apesar dele. Cura talvez não, mas é possível viver com leveza. A verdadeira vitória é reconquistar a própria vida, encontrar equilíbrio e não deixar que a dor defina quem você é. Por isso, se você tem fibromialgia, não perca a esperança. Procure apoio, siga o tratamento e celebre cada pequena conquista, porque cada passo dado já é um ato de superação. Um dos mitos mais difundidos sobre a fibromialgia é o de que apenas mulheres têm essa doença. De fato, as estatísticas mostram que a maioria dos casos ocorre em mulheres, principalmente entre os 30 e 50 anos. Mas isso não significa que os homens estejam imunes. A verdade é que a fibromialgia também afeta homens, adolescentes e até crianças, embora em proporções menores. O problema é que, por ser considerada uma doença feminina, muitos homens passam anos sem diagnóstico, sofrendo em silêncio. Existem alguns motivos para isso. Primeiro, o preconceito. Desde cedo, a sociedade ensina que o homem não pode demonstrar dor, que sentir fraqueza é sinal de falta de força ou virilidade. Esse estigma faz com que muitos ignorem os sintomas, evitem procurar ajuda ou, quando fazem, não sejam levados a sério. Além disso, como a maioria dos estudos iniciais sobre fibromialgia foi feita com mulheres, os critérios de diagnóstico foram moldados com base no corpo feminino, o que também contribuiu para a subnotificação entre homens. Mas a ciência já confirmou: a fibromialgia não escolhe gênero. Ela é uma disfunção do sistema nervoso central e pode atingir qualquer pessoa, homem, mulher, jovem ou idoso. Nos homens, porém, o diagnóstico costuma demorar mais. Muitos só descobrem a doença após passarem por diversos médicos, ouvindo diagnósticos errados, como depressão, esgotamento físico ou simples estresse. Imagine a frustração, sentir dor constante, cansaço extremo, perder o sono e ainda ouvir que é coisa da sua cabeça. Isso faz com que muitos desistam de buscar ajuda, acreditando que o problema é falta de força de vontade. Mas não é. A fibromialgia é uma condição neurológica real, que exige cuidado, empatia e tratamento, independentemente de quem ela atinge. A dor não escolhe gênero. E o preconceito, quando entra nessa equação, só piora tudo. Ele impede que homens e jovens recebam diagnóstico precoce, prolongando o sofrimento e dificultando o tratamento. Você sabia que muitos homens demoram anos para descobrir que têm fibromialgia, simplesmente porque têm vergonha de falar da dor? A pressão social para aguentar firme acaba se tornando um obstáculo à própria saúde. Por isso, é fundamental quebrar esse estigma. Falar sobre fibromialgia também é falar sobre humanidade, sobre reconhecer que sentir dor não é sinal de fraqueza, mas de que algo precisa de atenção. Homens, mulheres, jovens ou idosos, todos merecem ser ouvidos, respeitados e tratados com dignidade. E quanto mais cedo entendermos isso, mais fácil será oferecer apoio a quem sofre com essa condição invisível, mas profundamente real. Quantas vezes você ouviu, ou talvez até disse, a frase: "Mas seus exames estão ótimos, como pode sentir tanta dor?" Essa é uma das maiores confusões quando se fala em fibromialgia. Os exames de sangue, as ressonâncias, as tomografias, geralmente não mostram nada fora do normal.
E é justamente aí que mora o problema. A fibromialgia não é uma doença estrutural, ou seja, não causa inflamações, deformidades ou lesões visíveis nos tecidos. Ela é uma condição funcional, relacionada à forma como o sistema nervoso interpreta e processa os sinais de dor. Em outras palavras, o corpo sente, e sente muito, mas os exames não conseguem traduzir esse sofrimento. Por fora, tudo parece normal. Mas por dentro, o corpo grita. Essa invisibilidade médica faz com que muitas pessoas sejam desacreditadas, até por profissionais de saúde. Muitos pacientes relatam que ouviram frases como: "Você não tem nada. É só estresse." Ou "Isso é psicológico." Essas palavras machucam. Porque, quando ninguém acredita na sua dor, você começa a duvidar dela também. Mas a ciência já entende que a fibromialgia é real, e o sofrimento é legítimo. O fato de os exames estarem normais não significa que está tudo bem, significa apenas que os métodos tradicionais ainda não conseguem enxergar o que o corpo sente. Por isso, se você ou alguém que ama sofre de dores constantes, fadiga e sono não reparador, não se culpe por não ter provas em exames. A dor é real, mesmo que os números digam o contrário. E quanto mais falarmos sobre isso, mais pessoas poderão ser compreendidas, diagnosticadas e tratadas com respeito e empatia. Essa é uma das frases mais ouvidas e mais dolorosas por quem tem fibromialgia. Você só precisa se exercitar, aí melhora. É verdade que o movimento é importante. Caminhadas leves, alongamentos, hidroginástica, yoga e fisioterapia podem ajudar, e muito, no controle da dor e na melhora do humor e do sono. É verdade que o movimento é importante. Caminhadas leves, alongamentos, hidroginástica, yoga e fisioterapia podem ajudar, e muito, no controle da dor e na melhora do humor e do sono. Mas o que quase ninguém diz é que o corpo com fibromialgia tem limites diferentes. Quando a dor é intensa, forçar demais pode ter o efeito contrário, agravar o quadro, causar exaustão e até aumentar a sensibilidade. Por isso, o segredo não está em fazer exercício de qualquer jeito, e sim em fazer com consciência e de forma gradual. É o que os especialistas chamam de atividade gradual, um processo de movimento respeitoso, que vai sendo ampliado aos poucos, conforme o corpo permite. Cada passo conta. E descansar também faz parte do tratamento. Julgar alguém com fibromialgia por não conseguir se exercitar é o mesmo que criticar quem está com o pé quebrado por não correr. A verdade é simples. Não é preguiça, é sobrevivência. Respeitar os limites do corpo é o primeiro passo para voltar a se mover com segurança e com menos dor. Um dos equívocos mais comuns é acreditar que a fibromialgia é tudo psicológico. A verdade é que existe, sim, uma relação entre mente e corpo, mas isso não significa que a dor seja inventada. O que acontece é que ansiedade, estresse e traumas podem amplificar os sintomas, tornando a dor mais intensa ou prolongando crises. Mas eles não causam a doença. A fibromialgia é uma condição real, com alterações no sistema nervoso que afetam a percepção da dor. Essa confusão entre mente e corpo gera ainda mais sofrimento, porque muitas pessoas se sentem culpadas por não conseguirem se controlar ou por imaginar a dor. Mas a ciência mostra que o corpo e a mente estão conectados, e cuidar da saúde emocional faz parte do tratamento, assim como cuidar do físico. Portanto, a dor não é invenção. É uma interação complexa entre corpo, mente e ambiente, e cada aspecto precisa ser compreendido e respeitado. E se você está vivendo com fibromialgia ou conhece alguém que está, lembre-se:
Todos temos nossas dores. Algumas o mundo vê. Outras, só quem sente entende. Essa compreensão é fundamental para oferecer acolhimento e respeito, em vez de julgamento. Agora que já desmistificamos os principais mitos, é hora de falar sobre verdades que poucos conhecem e que nem todos querem ouvir. A primeira delas, a dor é real e constante. Não é algo passageiro ou inventado. Ela acompanha a pessoa ao longo do dia, mesmo quando parece que tudo está bem por fora. Outra verdade importante: o diagnóstico é clínico, mas confiável. Não se trata de um palpite ou de achismo, ele é feito a partir da observação de sintomas, histórico médico e critérios reconhecidos pela ciência. O suporte emocional também é essencial. Ter alguém que compreenda, escute e ofereça apoio pode ser tão importante quanto o acompanhamento médico. O acolhimento salva, ajuda a reduzir o sofrimento e fortalece quem convive com a doença. Cada corpo reage de um jeito. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Isso significa que o tratamento precisa ser personalizado, respeitando limites, sintomas e capacidades individuais. E, acima de tudo, existe algo que faz diferença em todas as situações: empatia e conhecimento. Entender o que é a fibromialgia, respeitar a dor e evitar julgamentos transforma a vida de quem sofre e faz com que ninguém se sinta sozinho nessa jornada. Como diz a frase de impacto que resume tudo isso: a ignorância machuca mais do que a dor. Compreender essas verdades é o primeiro passo para transformar preconceito em apoio, julgamento em compreensão e sofrimento em acolhimento. A informação é uma das ferramentas mais poderosas para combater a desinformação e o preconceito. Quando entendemos o que é a fibromialgia, como ela afeta o corpo e a mente, e como lidar com seus sintomas, nos tornamos capazes de oferecer apoio real, em vez de julgamentos. Família, amigos, colegas de trabalho e empregadores têm um papel fundamental nesse processo. Um gesto de compreensão, um espaço de acolhimento ou mesmo ajustes simples no dia a dia podem fazer uma diferença enorme na vida de quem convive com a doença. E você, que está assistindo a este vídeo, pode ser parte dessa mudança. Compartilhe o que aprendeu aqui. Comente, converse, informe outras pessoas. Cada ação ajuda a transformar a percepção sobre a fibromialgia. Se você entendeu algo novo hoje, compartilhe este vídeo. Você pode mudar o dia, ou até a vida, de alguém. A empatia começa com o conhecimento. Informação liberta, acolhe e cura. Chegamos ao final deste vídeo, e é hora de refletir sobre tudo o que vimos. A fibromialgia é uma batalha silenciosa. Quem convive com ela enfrenta dores constantes, cansaço extremo e uma série de sintomas que o mundo muitas vezes não consegue enxergar. E mesmo assim, essas pessoas seguem adiante. Trabalham, cuidam da família, estudam, sonham e, muitas vezes, escondem o sofrimento por medo de julgamentos. É por isso que é tão importante entender a fibromialgia além do que se vê. Não é fraqueza. Não é drama. É coragem invisível, resistência diante de um corpo que desafia cada movimento, cada gesto, cada escolha do dia a dia. Cada história que ouvimos, cada mito que desmistificamos, cada verdade que conhecemos é um passo para transformar preconceito em empatia. Porque a dor invisível só deixa de ser solitária quando existe compreensão. A empatia é a ponte que conecta quem sente dor a quem pode apoiar, compreender e acolher. E se você convive com a fibromialgia, lembre-se, você não está sozinho. Sua dor é real, sua luta é válida, e cada pequena conquista merece ser celebrada. Mesmo que o mundo não veja,
sua força é imensa. Por trás de cada sorriso há uma guerreira invisível, e hoje, ela foi vista. Se este vídeo trouxe conhecimento, reflexão ou acolhimento, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Qual mito você mais ouve sobre a fibromialgia? Compartilhe sua experiência, porque dividir conhecimento e empatia ajuda outras pessoas a se sentirem compreendidas e menos sozinhas. Obrigado por assistir e fazer parte dessa jornada de conscientização. Cada gesto seu, curtir, comentar ou compartilhar, ajuda a transformar vidas e a construir um mundo mais atento e acolhedor para quem vive com fibromialgia. Ao longo deste vídeo, exploramos os mitos e verdades sobre a fibromialgia, desvendando uma realidade que muitas vezes permanece invisível para quem não vive com essa condição. Mas agora, ao final dessa jornada, é hora de refletir sobre o que realmente importa. A força silenciosa daqueles que enfrentam a dor todos os dias, sem alarde, sem aplausos, mas com uma coragem que não cabe em palavras. Fibromialgia não é fraqueza. Não é drama. Não é invento de quem quer atenção. É uma batalha diária, silenciosa, que exige resiliência, paciência e uma força interna que, muitas vezes, surpreende até os próprios portadores da doença. Cada manhã que alguém se levanta, cada tarefa realizada apesar da dor, cada sorriso que aparece mesmo quando o corpo reclama, tudo isso é prova de uma coragem invisível, mas poderosa. Para quem convive com a fibromialgia, os desafios vão muito além da dor física. Há o cansaço constante, a dificuldade em realizar tarefas que para muitos parecem simples, e o peso do julgamento alheio. Mas há também momentos de superação, dias em que a dor é menor, dias em que o corpo permite pequenas vitórias, e dias em que a própria força interior se torna visível para aqueles que param para olhar com atenção. Reconhecer essa luta é essencial, porque cada gesto, cada conquista, mesmo que pequena, é monumental para quem vive com essa condição. É importante lembrar que a fibromialgia não define quem você é. Ela faz parte da sua história, mas não é a sua totalidade. Por trás de cada dificuldade, há aprendizado sobre limites, autocuidado, empatia e amor próprio. Por trás de cada frustração, há a oportunidade de fortalecer a mente e o coração. E, acima de tudo, há a certeza de que, mesmo invisível, sua coragem existe e deve ser celebrada. A sociedade precisa compreender e valorizar essa realidade. Precisamos combater os mitos, espalhar informação e, sobretudo, enxergar aqueles que vivem essa batalha silenciosa. Apoio, acolhimento e compreensão fazem diferença, e cada gesto de empatia ajuda a iluminar o caminho de quem tantas vezes se sente invisível. Por isso, se você convive com a fibromialgia ou conhece alguém que enfrenta essa condição, olhe com atenção, ofereça compreensão e celebre a força que muitas vezes não é vista. Valorize cada pequena vitória, cada esforço diário. Reconheça a coragem silenciosa que habita dentro de cada pessoa que enfrenta essa luta. E hoje, ao final deste vídeo, queremos que você se lembre de algo muito simples, mas profundamente verdadeiro. Por trás de cada sorriso há uma guerreira invisível, e hoje, ela foi vista. Se este vídeo tocou você, compartilhe sua experiência. Deixe seu like. Se inscreva no canal e conte nos comentários qual mito sobre a fibromialgia você mais ouve e gostaria que fosse desmentido. Vamos juntos fortalecer a consciência e dar voz a quem muitas vezes permanece invisível.